Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conceitos básicos do R, né? Então hoje aqui na nossa aula 7 o que a gente vai ver? Vamos ver operadores, tá? Então vamos ver os operadores aritméticos, os lógicos e também alguns diversos que o R possui. Só alguns, porque tem muitos, né? Só vou fazer a demonstração de alguns para vocês, tá bem? Então, vamos começar pelos aritméticos. Então, os aritméticos são os básicos, aqueles que a gente utiliza, né? Então, o mais é utilizado para soma, o menos para subtração, o asterisco multiplicação, a barra para a divisão e o circunflexo, né? O acento, aquele que tem o chapeuzinho, o famoso chapeuzinho, é para potenciação. Embora a gente tenha uma função específica para potenciação. Tá? Então a soma aqui, se eu executar 2 mais 4, vai estar lá, 6 aqui embaixo. Tá? Vocês vão acompanhando os resultados ali. Tá? Se eu vir aqui para o próximo, 2 menos 4, menos 2. Tá? 2 vezes 4, 8, que é a multiplicação. E 2 dividido por 4, meio. Está ali embaixo, 0,5. Tá? E a potenciação é 2 elevado na quarta. Então, 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Tá? Além disso, o R suporta os valores booleanos, né? Falso e verdadeiro. Então, eu posso atribuir, por exemplo, x recebe falso. Se eu mandar imprimir o x, é falso, o valor que está contido. Se eu atribuir true, verdadeiro, né? Se eu mandar imprimir, está lá embaixo true. Tá? Esses são os operadores aritméticos e booleanos, tá? Além disso, a gente também tem os operadores lógicos, tá? Então, o pipe é utilizado para o ou 2 ou 4, tá? Retorna true. O e comercial é utilizado para o e lógico, tá? Então, 2 e 4 também é true, porque eu não tenho uma condição específica, tá? Então, prestem bastante atenção. O pipe, tá? E o e comercial. O pipe para o U e o e comercial para E. Tá? Instruções lógicas. Essa instrução isTrue recebe como parâmetro qualquer variável ou valor, né? E testa se é verdadeiro. Por exemplo, eu já tenho x que está com true, ele vai receber 3. Então, vocês podem ver aqui que está trocando também. Então eu chamo essa função isTrue e coloco x é igual a 4, ou seja, eu estou testando se isso é verdadeiro. Se esse valor que está no x é igual a 4, ele vai me retornar falso, porque ele não é, os valores não são iguais, né? Se eu tivesse 4 aqui, ele ia retornar verdadeiro, porque x é igual a 4, é o mesmo valor. Tá bem? Mas aqui eu vou deixar 3. O sinal exclamação igual é não igual, tá? Por exemplo, 2 não é igual a 4, é verdadeiro, porque 2 não é igual a 4. E 2 não é igual a 2 é falso, porque 2 é igual a 2, tá? Então aqui é para testar se são iguais ou não. O acento este que acompanha o não é igual antes da variável, ele faz a negação, tá? Então não x, não x é falso. Se ele estava com verdadeiro, ele passa a ser falso, tá? Depois a gente tem o sinal de menor, menor que. Então 1 é menor que 2, verdadeiro. 2 é menor do que 1, é falso. A gente tem o maior que é o inverso, né? Então se a gente tiver aqui 1 é maior do que 2, é falso. E 2 é maior do que 1, é verdadeiro. A gente também tem o sinal aqui de menor ou igual. 2 é menor ou igual a 7, é verdadeiro. Tá? Ou maior ou igual. 3 é maior ou igual a 4, é falso, porque 3 é menor que 4, né?
Depois a gente tem os sinais de igual igual, que é bastante utilizado na programação, né? Que testa se ele é exatamente igual. Então 2 é igual a 2, verdadeiro. 2 é exatamente igual a 8, é falso, eles são diferentes. Tá bem? Então esses aqui seriam os operadores lógicos. Depois a gente tem os operadores diversos, alguns que é só que a gente vai ver, tá? Então esse operador aqui é o operador de modo, que ele é porcentagem em porcentagem. Então 9 porcentagem porcentagem 2 dá 1, tá? Então isso aqui seria o resto da divisão. 8 porcentagem porcentagem 2, 0, porque não tem resto, né? E 9 porcentagem porcentagem 3 também é 0, porque não tem resto, né? Este daqui é a divisão de inteiros, o próximo, que é porcentagem barra porcentagem, tá? Então 15 dividido por 4, ele divide pega só a parte inteira. Então dá 3, 3 vezes 4, 12. E aí o que teria após a vírgula seria a diferença que falta de 12 para 15. Tá? Então isso aqui calcula a divisão por inteiros. Depois a gente tem o π, que basta digitar ali pi minúsculo, vai aparecer o valor do π. Depois a gente tem essa outra funçãozinha aqui, que é a ABS, que é o valor absoluto, e ela recebe um valor como parâmetro. Então, por exemplo, eu tenho ABS, eu botei ali o parâmetro menos 17. Ele vai me retornar 17, ou seja, retorna sempre o valor absoluto. Depois a gente tem o log, que é o logaritmo, né? Ele recebe um valor que vai ser calculado e a base como parâmetro. Tá? Então aqui eu abri log de 5, base igual a 3. Ou seja, eu estou calculando o logaritmo natural de 5 na base 3. Tá? Então se eu fizer isso aqui, eu vou ter o resultado ali embaixo. 1.464974. Tá? Existem outros logaritmos também, que basta vocês começarem a digitar no teclado, ele vai oferecer as opções. Então, logaritmo de 10, logaritmo de 2, e aí sucessivamente. Aí você só olhar a descrição do logaritmo que aparece. Tá bem, pessoal? Então ele já dá uma descrição aqui, ó, logaritmo, o valor e a base. Tá? A base que vocês estão declarando. Inclusive, vocês podem receber uma variável em qualquer um desses valores, até um valor absoluto aqui, ó. Vocês podem passar uma variável que contém um valor, tá? Então, por exemplo, var1, ela contém 20. Então, eu posso calcular esse logaritmo aqui, 1.30103, tá? A nossa próxima função aqui é o fatorial, tá? Que no R ele é factorial, tá? Então recebe um valor como parâmetro. Então factorial de 4, 24. Eu também posso calcular vou botar embaixo aqui, ó, factorial de var1. Vamos ver quanto é que vai dar. Daqui. Então 2.432902 elevado na 18. Tá? Então está na notação científica aqui, então é um valor bem alto. Isso aqui é o fatorial de 20, que é 20 vezes 19, vezes 18, vezes... e assim sucessivamente. Tá? Depois a gente tem a função para calcular a raiz quadrada, que é sqrt, que recebe um valor como parâmetro, então sqrt de 36, 6. Tá? Então também pode receber uma variável, posso declarar aqui sqrt, colocar aqui var1. Então 4.472136, tá? Além disso, suporta algumas operações trigonométricas também. Então sin é para o seno, recebe um valor como parâmetro. Cos para cosseno, que recebe um valor como parâmetro. E a tangente, tá? Ele aceita outros valores também. Então aceita arco seno, arco cosseno, arco tangente.
Se não me engano, tem uma função para calcular a exponenciação também. A gente viu ali que pode ser calculado, por exemplo, 2, chapeuzinho, sei lá, 10. Tá? Então ele calcula a potência, tá? Se não me engano, é ESP, expoente de 10. Vamos testar. Tá lá. Tá? Então também tem uma função aqui para calcular esses expoentes, tá? Então vocês dão uma olhada nessa documentação aqui nas operações, nos operadores do R com calma, que é bem interessante. Como eu citei no outro vídeo, ele é na verdade uma calculadora bem potente, né? Então dá para fazer bastante coisa. Tá bem, pessoal? Então vou ficando por aqui. Quem gostar aí dá like, se inscreva no canal, compartilhem, ative as notificações, porque em breve está saindo mais vídeos. Tá bem? Com essa parte mais básica do R. Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!